De volta com você que se liga no LAC Concursos, eu sou o professor Edenilson Moraes e vou dar prosseguimento ao nosso projeto pedagógico. Hoje, a gente continuando o nosso estudo de História de Pernambuco, desta vez tratando do seguinte assunto: cotidiano e formas de resistência escrava. Vamos apresentar na aula de hoje como era o cotidiano dos africanos escravizados, quais eram as principais atividades econômicas em que eles estavam empregados, como era a relação dos escravizados com os senhores, como que era a relação entre os próprios escravizados, as relações de sociabilidade, quais eram as práticas religiosas que eles possuíam e, principalmente, vamos entender quais eram as principais estratégias de resistência contra o trabalho escravo. Muito bem, pessoal, vamos em frente, então. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Olha só que frase impressionante do nosso grande Martin Luther King, que foi um grande batalhador da luta pelo direito dos negros nos Estados Unidos. É uma frase de motivação. Suba o primeiro degrau com fé. Você tem que começar a escada com fé. Você bota o pé no primeiro degrau da escada sem olhar lá para o final. Não leva em conta o final. Suba o primeiro com fé. Não é necessário ver toda a escada. Apenas dê o primeiro passo que você já está avançando, que você vai alcançar o seu objetivo. Isso também se aplica às nossas aulas. O conteúdo das aulas de história é bastante extenso, mas você precisa evoluir gradativamente. Vai estudando um conteúdo por vez e quando você perceber, já estudou todo o conteúdo, já assimilou, boa parte daquele conteúdo estará preparado, estará qualificado para ter um grande desempenho no dia da prova. Muito bem, pessoal, vamos começar falando sobre a escravidão negra. É preciso ressaltar que o trabalho escravo de origem africana foi a mão de obra predominante. Como eu costumo sempre dizer, foi a mão de obra por excelência utilizada no Brasil durante os períodos colonial e imperial. Ao longo de mais de 300 anos, tivemos a utilização massiva do trabalho escravo. Portanto, foi mão de obra predominante no Brasil e foi utilizada nas mais diferentes atividades econômicas. Existiam escravos no cultivo de cana-de-açúcar, no cultivo de algodão, no cultivo de tabaco. Existia também mão de obra escrava em menor escala na criação de gado, a pecuária. Existia mão de obra escrava em grande quantidade nos árduos trabalhos da mineração. Existia também a mão de obra escrava em vários outros serviços, como construção de pontes, de estradas, de fortes, fortificações militares às fortalezas, construção de palácios de governos, edificação de ruas, enfim. O trabalho escravo permeou as principais atividades no Brasil. Existiam, por exemplo, os escravos de eito, os escravos domésticos e também os escravos de ganho. Você precisa compreender essa variedade na utilização do trabalho escravo. Quem eram os escravos de eito, professor? Denomina-se escravos de eito aqueles que estavam ligados mais diretamente ao circuito
produtivo. Os escravos que estavam na lavoura de cana-de-açúcar, os escravos que estavam na lavoura de algodão, os escravos que estavam na mineração, eles eram chamados de escravos de eito, aqueles que estavam sujeitos justamente a um trabalho mais vigoroso, um trabalho mais árduo, um trabalho mais penoso. Esses são os escravos de eito. Havia também os escravos domésticos, aqueles que realizavam uma série de trabalhos na casa de seus senhores, na casa dos seus senhores. Eram, por exemplo, a cozinheira, era, por exemplo, jardineira, copeira, ama de leite, ama seca, os moleques de recado, toda essa galera aí era chamado de escravos domésticos, aqueles que estavam trabalhando no lar do senhor de engenho e sua família. E existia também os escravos de ganho, pessoal. Os escravos de ganho eram aqueles que estavam sendo utilizados no comércio de rua. No comércio de rua. Nas ruas das vilas e cidades coloniais e imperiais brasileiros, existia os chamados escravos de ganho, que eram aqueles que muitas vezes eram alugados por seus proprietários para desempenharem outras funções. Eles poderiam vender quitutes, vender doces, vender pequenos animais, como porcos e galinhas. Eles poderiam também ser utilizados em mais variadas formas de trabalho, buscar água na bica, não é? Então, esses eram os escravos de ganho, escravos urbanos, pessoal. Escravos de ganho faziam o comércio nas ruas das vilas e cidades brasileiras. Mas é importante mencionar também que essa ordem escravista era bastante excludente. É evidente que se você for comparar aqui o escravo de eito, o escravo doméstico e o escravo de ganho, era melhor ser ou escravo doméstico ou escravo de ganho. Só que mesmo assim estava sujeito à exclusão social, à marginalização, ao racismo, que era próprio de uma sociedade de cunho escravista excludente. Beleza? Ok, pessoal? Ordem escravista e excludente é uma característica da escravidão negra no Brasil e sujeitos a humilhações e maltratos. Como a gente já falou, existia o tronco, onde o escravo era castigado, ele poderia ser marcado a ferro se fosse um escravo fugitivo recapturado, ele poderia ser mutilado, enfim, sofria maus tratos, sofria humilhações dentro dessa ordem escravista. E tinha péssimas condições de vida. Péssimas condições de vida por conta da parca alimentação, por conta também de habitar a senzala. O local de recolhimento dos escravos era a senzala. Então, péssimas condições de vida. Existia até aquela frase atribuída ao padre Antonio, o padre João Antonio, padre Andreoli, o Antonio, que dizia o seguinte: o senhor de engenho não deve deixar faltar para o seu negro 3 P's. 3 P's são fundamentais para que o senhor de engenho trate o seu negro escravo. 3 P's. PPP. Ou seja, pão para ele se alimentar, pano para ele se vestir e pau, castigo em cima
do escravo. Isso é o que falou um padre jesuíta, hein, pessoal? Dando conselho ao senhor de engenho, para não deixar faltar 3P para o escravo. Pão para ele se alimentar, pano para se vestir e pau no lombo dele. Castigos físicos para que o escravo permanecesse obediente ao senhor de engenho, ao seu proprietário. Bom, além da escravidão rural, existiu também a escravidão urbana, pessoal. Com a edificação das primeiras vilas e cidades brasileiras, surgiram também trabalhos urbanos, e muitos desses trabalhos urbanos eram exercidos pelos africanos escravizados, mostrando aí uma convivência mais flexível e menos violenta. Igual a gente mencionou agora há pouco aí, ó, os escravos de ganho eram aqueles que tinham uma vida assim mais libertária, vamos dizer assim. Eles continuavam sendo escravos, mas eles poderiam circular pela cidade, entrar em contato com outros irmãos de condição, outros escravos. Por muitas vezes eles se reuniam para jogar capoeira, para dançar o batuque, o lundu, para namorar e até mesmo para brigar. Então, o trabalho urbano possibilitava uma convivência mais flexível e menos violenta, porque não tinha a vigilância severa do feitor, o feitor de fazenda que ficava ali, olha, no vigiar e punir, naquele princípio tudo bem? Ok, pessoal.
Entre as mulheres escravizadas estavam as costureiras, as engomadeiras, as lavadeiras, as cozinheiras, né, que faziam aqueles deliciosos quitutes, a doceira, a rendeira, as amas de leite. Olha o exemplo aqui, a ama de leite amamentando o filho de nhonhô. Olha aqui, pessoal, muitas vezes eram as escravas lactantes que amamentavam os filhos de seus senhores, porque muitas vezes a mulher branca rica não queria amamentar seus filhos, porque temia os efeitos da gravidade, se é que você me entende. Então ia lá e exigia que a escrava lactante desse de mamar o seu filho. Essa é a ama de leite. Existiu então as amas secas, as amas de leite, as quitandeiras e até mesmo, não podia faltar, né? Até mesmo as prostitutas também eram atividades desempenhadas por mulheres escravas, sobretudo em áreas de garimpo, em áreas de mineração. No século XVIII, muitas escravas se prostituíam. E os homens escravizados desempenhavam que funções? Eles poderiam ser cocheiros, né, condutores daquelas carroças, poderiam ser pajens, carregadores de carga, barbeiros, ferreiros, serralheiros, pedreiros, carpinteiros, enfim, uma grande gama de atividades desempenhadas por esses homens escravizados. E em relação às formas de resistência, existiam várias formas de resistência dessa população escravizada. Por exemplo, existia a questão da fuga. Essa fuga poderia ser individual ou coletiva. É uma forma de resistência. Fugas individuais ou coletivas. Assassinatos de senhores e de feitores. Outra forma de resistência. Suicídio, uma forma extremada de resistência. Banzo, uma tristeza profunda, uma espécie de depressão que o escravo acabava definhando e morrendo. Aborto era outra forma de resistência. Então a escrava grávida, não querendo ver seu filho com a mesma sina, ela interrompia a gestação, abortava. O aborto também era uma forma de resistência. Temos também resistência e negligência no trabalho, ou seja, diminuindo o ritmo do trabalho, pessoal, fazendo o trabalho mais vagarosamente, também era uma forma de resistência, era uma forma de sabotagem. Por falar em sabotagem, nós podemos citar a queima de plantações. A queima de plantações de cana-de-açúcar também era uma atividade de sabotagem no trabalho. Mas a principal forma de resistência ao trabalho escravo eram as fugas direcionadas aos locais mais ermos, locais mais distantes das vilas e das fazendas coloniais, para a formação de agrupamentos de fugitivos, os chamados quilombos. Os quilombos que se proliferaram pelo Brasil. O Brasil tem atualmente cerca de 120 comunidades quilombolas catalogadas. O Brasil inteiro teve quilombos. O mais importante, o mais famoso de todos os quilombos registrados pela história do Brasil foi o Quilombo dos Palmares. Além das insurreições, além das revoltas que os negros também fizeram, a exemplo da revolta dos malês,
que aconteceu no ano de 1835, lá em Salvador, na Bahia. Além disso, pessoal, muitas vezes os negros faziam alianças com indígenas e mestiços. Aliás, podemos até dizer que muitas vezes nos quilombos a população era heterogênea. O senso comum sempre aponta que no engenho só tinha negro. Não é assim, não. Primeiro ponto, no engenho existiam negros fugitivos que eram de várias etnias diferentes, já quebra a ideia de homogeneidade. Além disso, pessoal, não pode esquecer também que nos quilombos tínhamos, além dos negros fugitivos, indígenas, tínhamos também mestiços e, pasmem os senhores, algumas vezes registrou-se também a presença de brancos pobres nos quilombos, mostrando então que a sociedade escravista era bastante excludente, era bastante marginalizadora. E nos quilombos é importante ressaltar que era uma forma de manter a preservação da identidade cultural. Nos quilombos, os quilombolas procuravam representar o modo de vida que eles possuíam da África, mantendo ali os seus costumes, o seu idioma, o seu dialeto, por exemplo, também as suas religiões, as religiões de matriz africana. Então, o quilombo se tornou um importante instrumento de preservação da identidade cultural desses povos africanos. O mais importante quilombo registrado na história do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, maior reduto de escravos foragidos em toda a história do Brasil, o principal centro de resistência contra a escravidão colonial, cuja localização era na Serra da Barriga. À época, a Serra da Barriga fazia parte da capitania de Pernambuco. Atualmente faz parte do estado de Alagoas. Então, o Quilombo de Palmares localizou-se na Serra da Barriga. Vale destacar também, pessoal, que o Quilombo dos Palmares não foi basicamente um quilombo. Na verdade, Palmares era uma confederação de quilombos. Eram vários quilombos reunidos. Uma verdadeira confederação quilombola, que tinha organização político-militar, cujos últimos representantes foram Ganga Zumba, que foi substituído pelo seu sobrinho Zumbi dos Palmares, que foi o último líder do Quilombo dos Palmares. E apresentava também uma sociedade fortemente hierarquizada, cujas atividades econômicas principais eram a agricultura de subsistência, a criação de pequenos animais, além das trocas comerciais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e, com certeza, nos próximos dias, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da Lá Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da Lá Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você.
Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Detalhe, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.